Eu larguei meu emprego, meus amigos e minha família para me dedicar exclusivamente ao meu marido. Depois de anos sendo a esposa perfeita, ele me disse que não me amava mais e que queria que eu fosse embora, porque eu não era mais a mulher por quem ele se apaixonou. Uma semana depois, eu o vi nas redes sociais, postando fotos com sua personal trainer da academia e a legenda Novo Começo. O que ele não sabia é que ele estava certo. Eu não era mais aquela mulher. Eu estava prestes a me tornar o maior arrependimento da vida dele. A tela do celular brilhava no quarto escuro. Eu não estava em casa. Estava espremida no quarto de hóspedes da minha irmã, Ana, o mesmo quarto que ela usava como depósito de caixas velhas da faculdade. O cheiro de poeira e naftalina era o meu novo perfume. Eu estava ali há exatamente 7 dias, desde que Ricardo, meu marido por uma década, fez o favor de embalar minhas coisas essenciais em 2 malas e me chamar um Uber. A cena da expulsão foi pateticamente civilizada. Ele esperou eu terminar de recolher os pratos do jantar. Um risoto de açafrão que levei 3 horas para fazer. O favorito dele. E sentou-se à mesa de jantar. Aquela mesa de carvalho maciço que eu escolhi, mas que ele fez questão de pagar para não misturar as coisas. Clara, eu não te amo mais, ele disse com a mesma calma que usava para fechar um negócio. Eu ri. Um som curto e nervoso. Achei que era uma piada de mau gosto, talvez estresse do trabalho. Ricardo, não fale assim. Você está cansado. Estou falando sério, ele disse. E seus olhos, geralmente tão calorosos, estavam frios como aço. Eu olhei para você hoje enquanto você cozinhava. Você se acomodou. Não é mais a mulher por quem me apaixonei. Eu não quero mais isso. A mulher por quem ele se apaixonou era gerente de conta sênior numa agência de publicidade. Ganhava quase tanto quanto ele. Tinha um círculo social vibrante, usava blazers estruturados e tinha uma opinião forte sobre política. A mulher que ele estava dispensando era... Bem, era a criação dele. Fui eu que pedi demissão há 6 anos, para apoiar a carreira dele, quando ele foi promovido a sócio na consultoria. Foi uma sugestão dele, claro. Pense nisso, amor. Você não precisa se estressar com prazos. Pode cuidar de nós, da casa. Fui eu que parei de sair com minhas amigas porque ele achava desnecessário eu beber vinho com elas sem ele. Fui eu que me afastei da minha irmã, Ana, porque Ricardo dizia que ela era má influência, muito independente. Fui eu que adotei o corte de cabelo bob, na altura do queixo, porque ele preferia. E fui eu que me matriculei na academia de luxo dele, porque precisávamos cuidar da nossa imagem como casal. Naquela noite, eu tentei argumentar. Falei dos nossos 10 anos. Falei de tudo que sacrifiquei. Ele balançou a cabeça impaciente. Isso foram escolhas suas, Clara. Eu não te obriguei a nada. Eu só queria uma parceira, e você virou uma dona de casa. A palavra saiu da boca dele como se fosse um xingamento. Ele disse que queria o divórcio imediatamente. Que a casa, obviamente, ficava para ele. Estava no nome dele antes de casarmos. Um detalhe que o advogado dele fez questão de garantir. Ele me daria uma ajuda de custo, por 6 meses. 6 meses para eu me reerguer. 2 horas depois, o Uber chegou. Minhas 2 malas no porta-malas. E agora, 7 dias depois, no quarto empoeirado da minha irmã, eu via o novo começo dele. A foto não era no perfil de Ricardo. Ele sempre foi discreto demais para isso. Era no perfil dela, Bianca. A personal trainer com músculos definidos e um sorriso que parecia ensaiado para a câmera. Ricardo a abraçava por trás, as mãos dele firmes na cintura fina dela, ambos suados e radiantes, vestindo roupas de ginástica coordenadas. A legenda: finalmente podemos ser felizes. Novo começo. A data da postagem era de 2 horas atrás. Mas os comentários denunciavam a profundidade da mentira. Finalmente, hein, casal? Dizia um. Já estava na hora de oficializar. Lindos, dizia outro. Parabéns, Bi. Você merece depois de tanta espera. Eles não estavam juntos há 1 semana. Estavam juntos há meses. Ele não me achava desinteressante porque eu mudei. Ele me achava desinteressante porque já tinha outra. Ele não queria que eu fosse embora porque eu não era mais a mulher por quem ele se apaixonou. Ele queria que eu fosse embora para que ela pudesse entrar. O desprezo dele não foi impulsivo. Foi calculado. A ajuda de custo de 6 meses não era gentileza. Era o preço para ele se livrar de mim sem barulho. Senti o gosto amargo da bile na garganta. Ricardo estava certo. Eu não era mais aquela garota ingênua da agência. Ele me transformou em uma dona de casa passiva. Mas o que ele não sabia é que naquele exato momento, olhando para aquela foto, ele tinha acabado de criar um monstro.
Eu desliguei o celular e o joguei no colchão inflável que Ana tinha arrumado para mim no canto do quarto. A raiva era tão física que meu estômago se revirou. O novo começo deles. A espera dela. Minha irmã bateu de leve na porta e entrou, segurando 2 canecas de chá. Ana era o meu oposto. Enquanto eu tinha me tornado suave, maleável e silenciosa, Ana era toda energia e confronto. Ela olhou para a minha cara e largou as canecas na escrivaninha. "O que aquele canalha fez agora?" Ela perguntou. Eu não consegui falar. Apenas apontei para o celular. Ana o pegou e leu. Seus olhos se estreitaram. "Clara, você vai destruir ele, certo?" Ela disse, não como uma pergunta, mas como uma ordem. "Eu não tenho nada, Ana", sussurrei, a voz embargada. "Ele tem a casa. Ele tem o dinheiro. Eu sou uma dona de casa de 38 anos sem currículo nos últimos 6 anos. Ele me deu 500 euros em dinheiro quando me colocou no Uber. É tudo o que eu tenho. Você tem a mim", ela disse ferozmente. "E você tem raiva. É um ótimo começo." O primeiro contato veio 2 dias depois. Eu passei 48 horas no escuro, alternando entre chorar de humilhação e vomitar de raiva. Então, o nome de Ricardo brilhou no meu celular. Meu coração deu um salto estúpido de esperança antes que a raiva o esmagasse. Atendi. "Clara? Oi. Espero que esteja confortável aí na sua irmã." A voz dele era casual, quase entediada. "O que você quer, Ricardo?" "Nossa, que agressividade." Ele riu. "Só liguei para avisar que vou depositar a primeira parcela da sua ajuda de custo na sexta-feira. Não quero que você passe necessidade, afinal." Aquele tom. Ele não estava preocupado. Ele estava me lembrando que eu dependia dele. Ele estava estabelecendo as regras do jogo. Ele era o provedor, eu era a pedinte. "Obrigada", respondi seca. "Ah, e mais uma coisa. Preciso que você passe aqui em casa amanhã à tarde." Meu estômago gelou. "Por quê?" "Meus pais vêm jantar no sábado, e você guardou a baixela de prata da minha mãe em algum lugar. Não consigo achar. E também tem uns papéis do imposto de renda que ficaram na sua antiga mesa de trabalho." Minha antiga mesa. Aquele canto da biblioteca que eu usava para organizar as contas dele. "Não pode procurar sozinho?" perguntei. "Clara, por favor, não complique. São suas coisas. Só venha, pegue o que falta e ache a baixela. Esteja aqui às 15 horas. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Ana se ofereceu para ir comigo. "Eu vou", ela disse. Eu faço questão de olhar na cara daquela personal de meia tigela. "Não", eu disse, surpreendendo a mim mesma. "Eu preciso ir. Eu preciso ver." Cheguei às 15 horas em ponto. Usei minha chave antiga. A fechadura girou. Ele nem tinha trocado as fechaduras ainda. Tamanha era a confiança de que eu não faria nada. O cheiro da casa me atingiu primeiro. Não cheirava mais a eucalipto e alecrim, o meu cheiro. Cheirava a um perfume floral cítrico, doce e enjoativo. Bianca estava na sala. De top de ginástica e legging, exatamente como nas fotos, tomando um smoothie verde. Ela estava no meu sofá, com os pés descalços em cima da minha mesa de centro. "Oi, Clara", ela disse sem se levantar. O tom dela era de pena. "O Ricardo está numa ligação importante no escritório. Ele disse que as caixas com o resto das suas coisas estão na lavanderia. A baixela da mãe dele, ele acha que está no armário de cima da despensa." Ela estava me dando ordens dentro da minha própria casa. Eu não disse nada. Fui até a despensa, peguei um banquinho. A caixa de prata estava lá, exatamente onde eu sempre a guardei. Ele sabia onde estava. Ele só queria que eu viesse. Ele queria que eu a visse ali, no meu lugar, dona da situação. Peguei a caixa pesada. Fui até a lavanderia. Havia 3 caixas de papelão. "Tralhas Clara." Estava escrito em canetão preto. Minhas roupas de ginástica antigas, meus livros da faculdade, meus álbuns de fotos. Quando eu estava saindo, meus olhos foram atraídos para a porta da geladeira. A minha geladeira, que eu escolhi. Havia um ímã novo. Um convite. "Chá de casa nova. Ricardo em Bianca." A data era para dali a 4 semanas. Meu sangue ferveu. Ele não me expulsou apenas para namorar. Ele me expulsou para substituir minha vida inteira. E ele já estava planejando isso há meses. Ele me fez de idiota até o último segundo. Saí sem dizer uma palavra. A pressão aumentou 2 dias depois. Um e-mail de Ricardo. Assunto: nosso divórcio. "Clara, segue em anexo a minuta do divórcio consensual. É bem simples. Você assina, reconhece firma e me manda até amanhã, fim do dia. Assim que eu receber, libero seu depósito. Não precisamos de advogados para complicar uma coisa tão simples, certo? Vamos ser adultos." Abri o anexo.
O acordo era uma piada. Eu abri a mão de tudo. Da casa, do carro que eu usava, mas que estava no nome dele, de qualquer pensão futura. Em troca, ele me daria a ajuda de custo que havia mencionado verbalmente. 5.000 haraires por 6 meses. 30.000 haraires. Esse era o preço que ele colocou em 10 anos da minha vida. Ele está te coagindo, disse Ana, lendo por cima do meu ombro. Ele está prendendo o dinheiro à assinatura. Isso é ilegal. Ele acha que eu sou estúpida, eu disse. Minha voz estava mudando. Aquele choro de vítima estava desaparecendo. Eu não estava mais racionalizando o comportamento dele. Eu estava vendo o padrão claro de abuso. Antes que eu pudesse responder ao e-mail, o telefone tocou. Era a mãe dele. Dona Elvira. Clara, minha filha, que tristeza. Ela começou, a voz melosa. O Ricardo me contou que você decidiu ir embora. Fiquei muda. Eu sempre te adorei, Clara, você sabe. Mas você tem que entender. Homem é assim. Ricardo é um homem de sucesso. Precisa de uma mulher que o acompanhe. Você se descuidou, querida. Se acomodou. Essa moça nova, a Bianca, ela malha com ele. Ela entende o mundo dele. Você não acompanhava mais. Ele não apenas me traiu. Ele ativamente reescreveu a narrativa para a família dele, me pintando como a esposa preguiçosa e desinteressante que o abandonou. Ele me isolou. Desliguei na cara dela. Naquela noite, tentei assistir algo no Netflix para me distrair. Senha incorreta. Tentei o Spotify da família. Sua conta foi removida. Tentei o Amazon Prime. Senha incorreta. Ele estava me apagando de cada pequeno canto da vida que construímos. Não era apenas uma separação, era uma erradicação. Eu olhei para o e-mail dele, ainda aberto na tela. Assine até amanhã. Não precisamos de advogados. Respirei fundo e comecei a digitar. De, Clara, para, Ricardo. Assunto, nosso divórcio. Ricardo. Obrigada pelo rascunho. Não assinarei este ou qualquer outro documento sem a análise da minha própria advogada. Pode ficar com sua ajuda de custo. Não preciso dela. Enviei. O telefone tocou em menos de 10 segundos. Era ele. A voz casual tinha sumido. O que significa esse e-mail? Ele rosnou. Sua advogada? Clara, não torne isso difícil. Você não tem dinheiro para uma advogada. Isso não é da sua conta, Ricardo. Houve um silêncio. Quando ele falou de novo, a voz dele era baixa e cheia de veneno. Pense muito bem no que você está fazendo, Clara. Você não tem emprego. Você não tem referências. Você não tem nada. Se você quiser brigar comigo, você vai sair com menos ainda. Eu garanto. Aceite o acordo. É o melhor para você. Ele desligou. Eu olhei para o telefone. O medo que eu deveria sentir não veio. A humilhação desapareceu. A racionalização da culpa, onde eu me perguntava, onde foi que eu errei? Evaporou. Tudo o que restou foi uma clareza fria e absoluta. Virei para Ana, que me olhava com expectativa. Eu preciso de 2 coisas, eu disse, minha voz firme pela primeira vez em uma década. A melhor advogada de divórcio desta cidade. E meu antigo emprego de volta. Ana nem piscou. Ela não me trouxe chá, nem me mandou ficar calma. Ela pegou o notebook dela. Advogada ou emprego primeiro? Ela perguntou, já abrindo o LinkedIn. Emprego, respondi, minha voz ainda trêmula, mas a determinação endurecendo minha coluna. Dinheiro é poder. Ele me tirou o meu. Eu preciso dele de volta. Certo. Sua antiga agência. Quem era seu chefe? Marcos Varela, da Publicidade Varela. Eu era a gerente de conta sênior favorita dele antes de tudo. Ótimo. Ana digitou o nome e encontrou o perfil dele em segundos. Ligue para ele. Agora? Ana, são 10 da noite de uma quarta-feira. E eu não trabalho há 6 anos. Ele provavelmente nem lembra de mim. Ana virou o notebook para mim. Ele se lembra. E você não é mais uma dona de casa pedindo favores. Você é a Clara que fechava contas de milhões. Ligue para ele. Peguei meu celular. Minhas mãos suavam, mas a imagem de Bianca relaxada no meu sofá me deu força. Disquei o número que eu ainda sabia de cor. Chamou 3 vezes. Marcos Varela. A voz dele estava exatamente igual, rouca e impaciente. Marcos, é a Clara. Clara Mendes. Houve um silêncio do outro lado. Clara? Uau! Achei que você tinha virado... sei lá. Fazendeira no interior? Mãe de gêmeos? Eu fui demitida do meu último emprego. Falei, a voz firme. E estou procurando uma recolocação imediata. Outro silêncio. Mas desta vez,
Senti a mudança. Ele estava me ouvindo. 6 anos é muito tempo fora do mercado, Clara. O jogo mudou. É tudo digital, métrica, IA. Eu aprendo rápido. Eu era a melhor em fechar negócios impossíveis. E Marcos, eu estou com fome. Ninguém vai trabalhar mais duro do que eu. Ele suspirou. Eu não tenho uma vaga de gerente sênior. Mas minha coordenadora júnior pediu demissão hoje. O salário é 1/3 do que você ganhava. Você começaria amanhã, às 8 horas na baia como todo mundo. Engoli meu orgulho. Seria humilhante. Pessoas que eu treinei estariam acima de mim. Estarei aí às 7h45. Obrigada, Marcos. Desliguei. O primeiro pilar estava de pé. Agora a advogada, eu disse para Ana. No dia seguinte, Ana me emprestou um de seus blazers. Todas as minhas roupas de trabalho tinham sido doadas por Ricardo anos atrás. O escritório era o mesmo, mas eu era uma estranha. Marcos apenas acenou com a cabeça quando cheguei. A humilhação de sentar na baia, recebendo tarefas de um garoto de 25 anos, foi real. Mas cada planilha que eu preenchia, cada e-mail que eu enviava, era um pequeno ato de resistência. À noite, Ana tinha conseguido a consulta. Doutora Helena Bastos, ela disse. Ela é um tubarão. Consegui uma consulta de encaixe por um favor antigo. Não a faça perder tempo. O escritório de doutora Helena era no centro, imponente e frio. Ela não sorriu quando entramos. 10 minutos, ela disse, olhando o relógio. O que temos? Eu contei tudo. A demissão, o sacrifício da carreira, a expulsão, as fotos da personal, o e-mail coagindo a assinatura. Ela ouviu sem expressão. Você foi ingênua. Você abriu mão da sua independência financeira. O acordo que ele propôs é lixo, mas ele tem o dinheiro e os advogados. O que você tem de concreto? Eu tenho isso, eu disse, abrindo o notebook de Ana. Mostrei a ela o e-mail de Ricardo, o que vinculava o depósito à assinatura do acordo. Isso é coação. Bom, disse Helena. Eu tenho os prints do Instagram, com datas, provando que o relacionamento deles é antigo e que ele mentiu sobre o motivo da separação. Isso é adultério, emocionalmente devastador, mas legalmente hoje em dia vale pouco. O que mais? Respirei fundo. Eu administrei as contas daquela casa por 10 anos. Eu não tinha acesso à conta de investimento principal dele na consultoria. Ele era paranoico com isso. Mas eu organizei todas as planilhas para o imposto de renda dele nos últimos 6 anos. Eu sei exatamente quanto ele ganha. E eu sei o que ele escondeu. Doutora Helena, pela primeira vez, levantou uma sobrancelha. Ele tem uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Ele me disse que era só um fundo de segurança. Mas eu vi as transferências. Ele movia bônus para lá antes de declarar o imposto aqui. Ele estava sonegando. Você tem provas disso? Extratos? Números de conta? Ela perguntou, a voz subitamente interessada. Eu não tenho os extratos, mas eu tenho as planilhas que eu montei. Elas estão no computador da biblioteca, na minha antiga mesa. Helena sorriu. Um sorriso fino e assustador. Certo, agora temos um jogo. 30 mil hires é um insulto. Vamos buscar 50% de tudo, incluindo o fundo de segurança. Ela se levantou. Nosso primeiro passo é o silêncio. Você não vai responder a ele. Não vai atender ligações. Você vai trabalhar no seu novo emprego e vai me encaminhar cada tentativa de contato dele. Deixe-o pensar que você está desesperada e sem opções. Ele não vai esperar, eu disse. Ele vai me cortar. Deixe que corte, disse Helena. Cada e-mail raivoso, cada ameaça velada, é mais uma prova para nós. Vá para casa e espere. Nas 2 semanas seguintes, segui o plano à risca. Fui trabalhar todos os dias. Marcos me observava. No 3º dia, ele me chamou na sala dele. Você está fazendo o trabalho de 3 juniores, ele disse. Eu disse que estava com fome. Ele me deu um sorriso pequeno. Bem-vinda de volta, Clara. Meu segundo aliado estava firmado. Ricardo, como previsto, começou a surtar. Primeiro, as mensagens de texto. Clara, estou esperando o documento assinado. Não brinque comigo. Eu encaminhei para Helena. Depois, as ligações. Dezenas delas que eu ignorava. Depois, os e-mails cada vez mais raivosos. Estou falando sério. Se você não assinar até sexta, considere a proposta retirada e você não verá 1 centavo. Eu encaminhei para Helena. Eu estava em casa, no quarto de Ana, que agora parecia um quartel-general. O colchão inflável no canto e a escrivaninha coberta de anotações. O convite do chá de casa nova de Ricardo e Bianca que eu peguei na geladeira
estava preso na parede com fita adesiva. A data estava se aproximando, dali a 2 semanas. Ele acha que até lá eu estarei quebrada e vou rastejar de volta, eu disse a Ana. E qual é o plano? Perguntou Ana. Helena vai notificá-lo? Helena vai, eu disse. Mas eu preciso daquelas planilhas. Elas são o nosso trunfo. Sem elas, é a minha palavra contra a de um sócio de consultoria. Você não pode simplesmente entrar lá, Clara. Ele com certeza trocou as fechaduras. Eu olhei para a minha bolsa, onde minha antiga chave da casa ainda estava. Ele trocou a fechadura da porta da frente. Eu chequei ontem à noite. Ana me olhou confusa. Mas, continuei, ele é arrogante. Ele não se daria ao trabalho de trocar a fechadura da porta da lavanderia, que dá para os fundos. E eu ainda sei a senha da garagem. Eu tenho um plano para entrar na casa e pegar os arquivos. Eu disse assim que Helena atendeu pelo telefone, explicando rapidamente a ideia da porta da lavanderia e da senha da garagem. Houve um silêncio na linha. De jeito nenhum, disse doutora Helena, a voz cortante. Você não vai cometer um crime para provar que ele cometeu um. Estamos em vantagem. Não vamos perder a razão moral. Você é a esposa. Você vai entrar pela porta da frente. Ele não vai me deixar entrar, Helena. Ele trocou as fechaduras. Ele vai, ela disse com uma calma assustadora. Porque você vai dar a ele exatamente o que ele quer. Você vai ligar para o Ricardo. Você vai chorar. Você vai soar derrotada. Vai dizer que seu chefe na Varela te achou incompetente e te demitiu. Vai dizer que a Ana está te cobrando aluguel e que você não tem mais para onde ir. Você vai dizer que assina o acordo de 30 mil reais. Helena, eu não posso. Você pode. Ela me cortou. Você vai dizer que aceita, mas que tem uma condição. Você precisa buscar suas coisas pessoais, especificamente as joias da sua avó, que estão guardadas na sua antiga mesa na biblioteca. E você precisa fazer isso pessoalmente. Entendeu? Entendi. Era um jogo. Demorei 1 hora para conseguir fazer a ligação. Ana ficou ao meu lado, segurando minha mão. Eu disquei. Ricardo atendeu no primeiro toque, a voz impaciente. O que foi, Clara? Ricardo... Comecei, e forcei minha voz a quebrar. Deixei o choro falso vir. Ricardo, por favor, me desculpe. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Eu fui demitida. Solucei. O Marcos disse que eu estou muito velha, muito lenta. Ana está me cobrando aluguel. Eu não tenho para onde ir. Você venceu. Eu assino os papéis. Eu só... Por favor. O tom dele mudou imediatamente. Não era preocupação, era triunfo. Clara, eu te avisei. Ele disse, a voz cheia de uma falsa piedade que me revirou o estômago. Eu te disse para não dificultar. Você não sabe mais como o mundo funciona. Eu sei. Me desculpe. Eu assino. Repeti. Eu só preciso... Antes de assinar, eu posso buscar as joias da minha avó? Elas ficaram na gaveta da mesa da biblioteca. Eu não posso perder isso. Ele suspirou, um som teatral. Certo. Esteja aqui no sábado, às 10 horas da manhã. Traga os papéis assinados. Você pega suas coisas, me entrega o papel e terminamos com isso. Sozinhos? Perguntei, fingindo vulnerabilidade. Não, ele disse. E eu pude ouvir o sorriso na voz dele. Bianca e eu estaremos aqui. Temos que sair logo depois para organizar os últimos detalhes do nosso chá de casa nova. Não se atrase. Ele estava acelerando sua vitória. Perfeito. No sábado, Ana me deixou na esquina. Tem certeza? Ela perguntou. Absoluta. Toquei a campainha. Bianca abriu a porta. Ela usava um short de ginástica curto e uma regata de Ricardo. E sorria com condescendência. Entra. Ele está te esperando na biblioteca. A casa estava diferente. O cheiro cítrico dela estava impregnado em tudo. Havia porta-retratos novos na parede da escada. Ricardo e ela correndo uma maratona. Ricardo e ela brindando em um restaurante caro. Eles estavam construindo a vida deles sobre as cinzas da minha. Ricardo estava na biblioteca, sentado na minha antiga cadeira, como um rei em seu trono. Clara, espero que isso seja rápido, ele disse. Os papéis? Na minha bolsa, murmurei, mantendo a cabeça baixa. Vou pegar as joias primeiro. Fui até a mesa. As 3 caixas de tralhas Clara que eu tinha deixado para trás ainda estavam lá. Estava na gaveta. Fingi, abrindo e fechando gavetas. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Acho que anotei a combinação do cofre onde guardei num arquivo no computador. Posso ligar? Bianca riu. Ah, esse trambolho velho. Íamos doar. Nem sei se funciona. Deixa ela, amor, disse Ricardo impaciente.
Quanto mais rápido ela achar, mais rápido ela some. Sentei-me na cadeira. O computador era lento. Ricardo bufava atrás de mim. Bianca mexia no celular. O sistema operacional abriu. Minhas mãos tremiam, o que ajudava na atuação. Só um segundo. Está lento. Eu tinha um pequeno pendrive no bolso da calça jeans. Com a mão esquerda, fingi apoiar o rosto, enquanto a direita, abaixo da mesa, guiava o pendrive para a porta USB lateral da CPU, fora da vista deles. Clique. Abri o Explorer. Vamos, Clara, não temos o dia todo, latiu Ricardo. Achei! Eu disse clicando na pasta Documentos. Ignorei a pasta Joias que eu havia criado e cliquei na pasta Imposto de Renda. 6 subpastas. 6 anos de planilhas, extratos de bônus e as 2 pastas que eu procurava. Cayman, Fundo Principal e Delaware, Investimentos. Selecionei tudo. Arrastei para o pendrive. A barra de cópia apareceu. Estimando o tempo. 1 minuto e 30 segundos. O minuto mais longo da minha vida. E então, disse Ricardo, levantando-se e vindo para trás de mim. Fechei a janela de cópia rapidamente, deixando-a em segundo plano, e abri o arquivo joias.txt. Aqui, eu sabia, está anotado. Está no fundo falso da mala grande que ficou no armário. Ufa! Ótimo, disse Bianca, entediada. Já acabou? A pequena luz do pendrive parou de piscar. A cópia estava completa. Sim, eu disse, a voz embargada de alívio. Eles pensaram que era por causa das joias. Ejetei o dispositivo com o mouse, puxei o pendrive e o fechei na palma da mão. Levantei-me. Vou só pegar as caixas. Peguei as 2 caixas menores. Quando cheguei à porta, Ricardo estendeu a mão. Os papéis. Assinados. Eu os tirei da bolsa. O acordo de 30 mil reais. Olhei para ele, depois para a caneta na mão dele. Sabe, Ricardo, eu vou ler uma última vez no carro, só para ter certeza. Eu disse, minha voz mudando, perdendo o tom de choro. Mando um motoboy entregar na sua portaria antes do meio-dia. Prometo. Ele estreitou os olhos, desconfiado da minha mudança de tom, mas ansioso para se livrar de mim. Tanto faz. O prazo é hoje. Ou é isso, ou nada. Entendido. Saí daquela casa, entrei no carro de Ana e tranquei a porta. Ela olhou para mim, ansiosa. Conseguiu? Eu abri minha mão e mostrei a ela o pequeno pendrive preto. Eu consegui a vida inteira dele. Liguei para a doutora Helena do carro. Estou com tudo. O chá de casa nova é daqui a 2 semanas. Qual é o próximo passo? Ouvi o sorriso de tubarão de Helena do outro lado da linha. Ótimo. O próximo passo é o silêncio total. Vamos deixar ele e a noiva terminarem de organizar a festa. A notificação oficial da intimação, com o bloqueio de bens e a auditoria da offshore, será entregue pelo oficial de justiça 48 horas antes da festa. Vamos dar a eles algo para celebrar. Faltavam 48 horas para o chá de casa nova. Eu estava na minha nova baia no escritório da Varela, finalizando uma apresentação. Nas últimas 2 semanas, eu tinha trabalhado até a exaustão. Marcos me observava, e no final da primeira semana, ele me chamou em sua sala e me promoveu a coordenadora de contas, dobrando meu salário de júnior. Eu tinha meu próprio dinheiro. Eu tinha meus aliados. Eu tinha o pendrive. Meu celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de doutora Helena. De Helena Bastos. Assunto: execução. O oficial de justiça entregou a intimação na portaria do prédio dele há 10 minutos. A bomba explodiu. Prepare-se. Respirei fundo, fechei a apresentação e salvei. Contei até 10. No 10º, meu celular tocou. Ricardo. Eu atendi e coloquei no viva voz. Marcos, que estava ciente de tudo, parou na porta da minha sala. Eu agora tinha uma sala pequena, de vidro. Ele e Ana eram minhas testemunhas. Clara, o que diabos você fez? O grito foi tão alto que eu afastei o telefone da orelha. A voz calma e superiora tinha sumido. Era pânico puro. Eu não estou entendendo, Ricardo. Do que você está falando? Perguntei, minha voz perfeitamente calma. Meus bens, minhas contas, estão congeladas. Um oficial de justiça esteve aqui. Uma auditoria federal? Sonegação? Você está louca? Você vai para a cadeia por calúnia. Eu não o acusei de nada, Ricardo. Eu disse, saboreando cada palavra. Eu apenas pedi ao juiz o que é meu por direito. 50% dos bens conjugais. E como você se recusou a declarar todos os seus bens, minha advogada solicitou uma auditoria completa. Afinal, eu era a responsável por organizar seus impostos, e minhas planilhas não batiam. Achei que você gostaria de corrigir esse erro perante a Receita Federal.
Houve um silêncio engasgado do outro lado. Você roubou meus arquivos. Ele sussurrou, percebendo a armadilha. Arquivos? Que arquivos, Ricardo? Eu não tenho acesso à sua biblioteca há semanas. Você trocou as fechaduras, lembra? A menos que você esteja admitindo que existem arquivos comprometedores que você escondeu do governo? Você quer que eu coloque a doutora Helena na linha para que você possa confessar isso a ela também? Cheque mate. Ele não podia admitir que eu peguei os arquivos sem admitir que os arquivos existiam e que ele era um criminoso. Clara, ele tentou, a voz mudando para um tom baixo, desesperado. Clara, por favor. O que você quer? Dinheiro? Eu te dou o dobro do acordo. O triplo. 100 Yares. 000. Só cancele essa auditoria. Por favor, pense no que tivemos. O que tivemos foi um contrato, Ricardo. E você o quebrou da forma mais humilhante possível. O preço subiu. Eu não quero 100 Mihars. Eu quero metade. Metade de tudo. Incluindo o fundo nas Ilhas Cayman. Você vai me destruir. Ele engasgou. Não, eu disse, pegando minha bolsa e me levantando. Eu só estou pegando o pagamento pelos 6 anos em que trabalhei de graça como sua administradora financeira. Tenha um ótimo chá de casa nova. Eu desliguei. A festa foi no sábado. Eu não fui convidada, obviamente. Mas eu fui mesmo assim. Desta vez, eu não estava usando as roupas emprestadas de Ana. Eu usei meu primeiro salário de coordenadora e comprei um vestido preto, estruturado, de corte impecável. Prendi meu cabelo para trás. Passei o batom vermelho que Ricardo sempre odiou. Eu não toquei a campainha. Apenas entrei. A festa estava cheia. O mundo de Ricardo estava lá. Sócios da consultoria, amigos ricos e ela. Dona Elvira, minha ex-sogra, estava rindo perto do bar. E Bianca. Ela estava no centro da sala, usando um vestido branco curto, parecendo a noiva que ela tanto queria ser. Ela segurava uma taça de champanhe, recebendo os convidados na minha casa. A música parou quando me viram. A sala ficou em silêncio. Ricardo, que estava perto da churrasqueira, ficou pálido como um fantasma. O que você está fazendo aqui? Ele rosnou, vindo em minha direção. Saia da minha casa. Nossa casa, Ricardo. Pelo menos por enquanto. Eu disse, minha voz clara e alta, para que todos ouvissem. Bianca se aproximou, o sorriso de pena de volta ao rosto. Querida, acho que você errou o endereço. A festa das donas de casa rejeitadas é em outro lugar. Você tem razão, eu disse, olhando diretamente para ela. Eu só vim pegar uma coisa que esqueci e dar a vocês dois um presente de casa nova. Ricardo me agarrou pelo braço. Saia agora, Clara, ou eu chamo a segurança. Não toque em mim, eu disse, puxando meu braço de volta com uma força que o surpreendeu. E você não pode pagar pela segurança, Ricardo. Na verdade, você não pode pagar por nada disso. A sala inteira estava nos observando. Do que ela está falando, Rick? Perguntou Bianca, o sorriso vacilando. Eu abri minha bolsa e tirei uma cópia da intimação judicial que Helena me deu. Joguei-a sobre a mesa de centro. Eu estou falando disto, eu disse às testemunhas. Estou falando da intimação que congelou cada centavo que Ricardo tem, incluindo os 8 milhões de Highers que ele escondeu em contas offshore para sonegar impostos por 5 anos. Dona Elvira levou a mão à boca. Os sócios da empresa se entreolharam apavorados. Eu estou falando da auditoria federal que ele vai sofrer na segunda-feira, continuei. Estou falando do fato de que esta casa, e tudo nela, será liquidada para pagar não só o governo, mas a minha metade. A metade da esposa desinteressante que ele achou que podia jogar fora com 30 mil Highers. Ricardo estava mudo, surpreendido de forma clara e justa. Bianca olhou para a intimação, depois para Ricardo. O rosto dela passou da confusão para a raiva pura. Sonegação, contas congeladas. Ela gritou para ele. Você me disse que ela era uma coitada. Você me disse que essa casa era sua. Você me disse que era rico. Amor, calma. Ele tentou. Amor? Ela riu. Um som histérico. Você não tem dinheiro. Você está quebrado. Você mentiu para mim. Eu não vou afundar com um criminoso falido. Ela olhou para mim, depois para ele. Pegou a taça de champanhe e, em vez de jogar nele, ela a jogou contra a parede de espelhos que ela tinha mandado instalar. Fique com o seu novo começo! Ela gritou e saiu da casa, passando por mim como um furacão. A consequência proporcional. Ela não o amava. Ela amava o estilo de vida que ele provia. Ricardo ficou sozinho no meio da sala, os convidados recuando dele. Dona Elvira se aproximou,
tremendo. Ricardo, o que você fez? Eu me virei para a minha ex-sogra. Ele fez escolhas, dona Elvira. Ele me chamou de acomodada por 6 anos. Acontece que, enquanto eu administrava a casa dele, eu também administrava as planilhas. E eu sou muito boa com números. Caminhei em direção à porta. Ricardo não tentou me impedir. Ele era um homem derrotado. Parei na saída e olhei para trás. Ah, Ricardo, eu estava errada. Você não estava certo. Eu não mudei. Eu apenas acordei. Saí da casa, deixando para trás o silêncio, os cacos de vidro e o cheiro enjoativo do perfume cítrico dela. 6 meses se passaram. Eu não morava mais no quarto de hóspedes empoeirado da minha irmã. Mudei-me para um apartamento no centro, um loft com janelas enormes que iam do chão ao teto e paredes de tijolo aparente. Era menor que a casa de Ricardo, mas era meu. O aluguel era pago com o meu salário. O cheiro era o meu. Café fresco e livros novos. A batalha legal terminou há 2 meses. Doutora Helena foi implacável. As planilhas do pendrive foram o míssil que afundou o navio. A Auditoria Federal foi devastadora para Ricardo. A consultoria o demitiu para conter danos assim que a investigação se tornou pública. Para pagar a multa ao governo e o meu acordo, 50% de tudo, incluindo o dinheiro sujo, ele teve que vender a casa, o carro e até as ações que achava estarem protegidas. Dona Elvira me ligou 2 vezes chorando, dizendo que eu não tinha coração e que eu destruí o filho dela. Eu calmamente disse a ela que o filho dela se destruiu sozinho e bloqueei seu número. Quanto a Bianca, Ana me contou que ela desapareceu 1 semana depois da festa. Assim que o congelamento de bens se tornou oficial, ela esvaziou o closet e sumiu. Seu novo começo aparentemente não incluía dívidas federais. Eu estava na minha sala na Varela, revisando a proposta de um novo cliente. Minha sala não era mais a pequena caixa de vidro. Marcos tinha me promovido novamente. Eu agora era diretora de contas, liderando minha própria equipe. Meu telefone de mesa tocou. Clara Mendes. Atendi, a voz firme. Diretora Mendes, brincou a voz de Ana do outro lado. Sexta-feira na sua casa? Eu levo o vinho. Fechado. Mas desta vez o vinho é por minha conta, respondi sorrindo. Preciso desligar, Ana. O trabalho chama. Entendido, chefe. Desliguei e me recostei na cadeira, olhando meu reflexo na janela escura. Eu não usava mais o cabelo bob que Ricardo preferia. Ele estava comprido de novo, exatamente como eu gostava. Ricardo estava certo em uma coisa. Eu realmente não era mais a mulher por quem ele se apaixonou. Aquela mulher era forte, inteligente e independente. E eu também não era a mulher que ele dispensou. Aquela era uma casca vazia, uma criação dele, apagada e submissa. Eu era uma terceira versão. Uma que aprendeu que sacrifício sem respeito é apenas autodestruição. O maior arrependimento da vida dele não foi me perder. Foi ter me ensinado, da forma mais brutal possível, a lutar. Eu não tinha mais culpa, não tinha mais medo. Eu tinha agência. A luz da outra linha do meu telefone piscou, indicando a próxima chamada. Respirei fundo, sentindo não a pressão, mas a calma de quem está exatamente onde deveria estar. Eu estava pronta. E vocês? Qual foi o momento exato, a pequena humilhação, a palavra dita, a descoberta, que fez vocês perceberem que era hora de parar de ser o apoio de alguém para se tornarem os protagonistas da própria vida?